Bom dia. Vamos iniciar o capítulo de hoje, para Paramahansa Yogananda, autobiografia de um Yogi, no capítulo 33, Babaji, o Cristo Yogi da Índia moderna. Os penhascos do Himalaia ao norte, perto de Badrinarayan, ainda são abençoados pela presença viva de Babaji, guru de Lahiri Mahasaya. O recluso mestre conserva sua forma física há séculos, talvez milênios. O imortal Babaji é um avatara. Esta palavra sânscrita significa descida. Suas raízes são ava, para baixo, e tri, passar. Nas escrituras hindus, avatara significa a descida da divindade à carne. O estado espiritual de Babaji está além da compreensão humana, explicou-me Sri Yukteswar. A limitada visão do ser humano não pode atingir sua estrela transcendental. Procura-se inutilmente imaginar a realização do avatar. É inconcebível. Os Upanishads classificaram minuciosamente cada estágio do avanço espiritual. Um Siddha, ser aperfeiçoado, progrediu do estado de Jivanmukta, liberto enquanto vive, para o de Paramukta, supremamente livre, poder total sobre a morte. O último escapou inteiramente da escravidão de Maya e da sua roda de reencarnações. Assim, o Paramukta raramente volta ao corpo físico. Se retorna, é um avatar, designado por Deus como instrumento de bênçãos sublimes para o mundo. Um avatar não está sujeito à economia universal. Seu corpo puro, visível como imagem de luz, está livre de qualquer dívida para com a natureza. O olhar casual talvez nada veja de extraordinário na forma de um avatar, mas de vez em quando ele não projeta sombra nem deixa qualquer pegada no chão. São provas externas, simbólicas, de que ele está inteiramente livre das trevas e da escravidão material. Somente tal homem-deus conhece a verdade por trás das relatividades da vida e da morte. Omar Khayyam, tão profundamente mal compreendido, louvou este homem liberto na escritura imortal, o Rubaiyat. Foi traduzido por Edward Fitzgerald. Lua do meu deleito, que são mínguas, lua de meu, lua de meu deleite, que não mínguas nunca. Já surge a lua do céu de novo na amplidão. Quantas vezes nascendo, ela, de agora em diante, neste mesmo jardim, me há de buscar em vão. A lua de meu deleite, que não mínguas nunca, é Deus, eterna estrela polar, jamais anacrônica. A lua do céu surgindo de novo na amplidão é o cosmos exterior, agrilhoado à lei da recorrência periódica. Por meio da autorrealização, o vidente persa libertara-se para sempre dos regressos compulsórios à Terra. O jardim da natureza, ou Maia, quantas vezes nascendo, ela me há de buscar em vão. Um universo espantado em busca de uma omissão absoluta. Que frustração! Cristo expressou sua liberdade de outro modo. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 19 a 20. Na vastidão da onipresença, como se poderia seguir o Cristo, a não ser em espírito circunvidente? Krishna, Rama, Buda e Patanjali
Contam-se entre os antigos avatares indianos. Considerável literatura poética em Tamil desenvolveu-se em torno de Agastya, um avatar da Índia meridional. Ele realizou muitos milagres durante os séculos anteriores e posteriores à era cristã, e acredita-se que até hoje retenha sua forma física. A missão de Babaji na Índia tem sido de dar assistência aos profetas na execução de suas missões especiais. Qualifica-se assim como aquele que as escrituras chamam de Mahavatar, grande avatar. Ele afirmou ter dado a iniciação yogi a Shankara. Shankara, cujo guru historicamente conhecido foi Govinda Jati, recebeu a iniciação em Kriya Yoga de Babaji em Benares. Babaji, ao contar a história Lahiri Mahasaya e Swami Kelapananda, forneceu muitos detalhes fascinantes de seu encontro com o grande monista. Ele afirmou ter dado a iniciação yogi a Shankara, e organizador da Ordem dos Swamis e a Kabir, famoso mestre medieval. Seu principal discípulo no século XIX, como sabemos, foi Lahiri Mahasaya, que reavivou a perdida arte do Kriya. Babaji está em permanente comunhão com Cristo. Juntos enviam vibrações redentoras e juntos planejar a técnica espiritual de salvação para esta era. A obra desses dois mestres, completamente iluminados, um com corpo e o outro sem, é inspirar as nações a renunciar às guerras, ao ódio racial, ao sectarismo religioso e ao materialismo, cujos males atuam como bumerangues. Babaji está a par das tendências modernas, especialmente da influência e da complexidade da civilização ocidental. Ele percebe a necessidade de difundir, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a autolibertação por meio da yoga. A falta de referências históricas a Babaji não nos deve surpreender. O grande guru jamais apareceu abertamente em qualquer século. O equívoco brilho da publicidade não tem lugar em seus planos milenares. Semelhante ao Criador, poder único, mas silencioso, Babaji opera em humilde obscuridade. Grandes profetas como Cristo e Krishna vêm ao mundo com um objetivo específico e espetacular, e partem assim que o realizam. Outros avatares, como Babaji, incumbe-se de obras mais relacionadas com o lento progresso evolutivo do homem através dos séculos, em vez de se ligarem a algum fato histórico excepcional. Tais mestres sempre se ocultam ao olhar grosseiro do público e têm o poder de se tornar invisíveis quando querem. Por essas razões, e porque geralmente instruem seus discípulos para que mantenham silêncio a respeito deles, algumas figuras espirituais do mais alto porte permanecem desconhecidas do mundo. Nestas páginas sobre Babaji, faço pouca menção à sua vida, só alguns fatos que ele considera convenientes e úteis à divulgação pública. Jamais se descobriram qualquer fatos delimitadores sobre a família ou o lugar de nascimento de Babaji, tão caro aos corações de do cronista histórico. Este avatar fala geralmente o hindi, apesar de conversar facilmente qualquer língua. Ele adotou o singelo nome de Babaji, Reverendo Pai, mas outros títulos de respeito que lhe deram os discípulos de Lahiri Mahasaya são Mahamuni Babaji Maharaj, Supremo Mestre Estático, Mahayogi, o grande yogi, e Trambaki Baba, ou Shiva Baba, digno de avatares de Shiva. Acaso tem importância que desconhecemos o patronímio de um mestre completamente liberto? Sempre que pronuncia com reverência o nome de Babaji,
disse Lahiri Mahasaya. O devoto atrai uma bênção espiritual instantânea. O guru imortal não mostra sinais de idade em seu corpo. Parece um jovem de 25 anos, não mais. De pele clara, constituição e estatura medianas, o belo e vigoroso corpo de Babaji irradia um brilho perceptível. Seus olhos são escuros, serenos, eternos. Seu longo e lustroso cabelo é cor de cobre. Às vezes, o rosto de Babaji se parece muito ao de Lahiri Mahasaya. Em algumas ocasiões, era tão notável a semelhança que Lahiri Mahasaya, em seus últimos anos, poderia ter passado por pai de Babaji, cuja aparência é sempre a da juventude. Swami Kelapananda, meu santo instrutor de sânscrito, passou algum tempo com Babaji no Himalaia. Babaji, reverendo pai, é um título comum. Diversos instrutores de relevo da Índia recebem este tratamento. Nenhum deles, porém, é Babaji, o guru de Lahiri Mahasaya. A existência do Mahavatar foi revelada ao público pela primeira vez em 1946, na autobiografia de um yogi. O incomparável mestre movimenta-se com seu grupo de um lugar a outro nas montanhas, contou Kepalananda. Seu pequeno grupo conta com 2 discípulos americanos extremamente adiantados. Depois de permanecer em certa localidade por algum tempo, Babaji diz: Dera Danda Utal, levantemos nosso bastão e acampamento. Ele carrega um danda, bastão de bambu. Suas palavras são um sinal para o grupo mover-se instantaneamente a outro lugar. Nem sempre ele emprega esse método de viagem astral. Às vezes vai a pé, de cume a cume. Babaji pode ser visto ou reconhecido somente quando assim o deseja. Sabe-se que apareceu sob formas ligeiramente diferentes a vários devotos, às vezes com barba e bigode, às vezes sem. Seu corpo incorruptível não requer alimento, por isso o mestre raramente come. Quando recebe a visita de discípulos, ocasionalmente aceita, num gesto de cortesia social, frutas ou arroz cozido com leite e em manteiga clarificada. Conheço 2 assombrosos incidentes da vida de Babaji, continuou Kebalananda. Certa noite, seus discípulos estavam sentados em torno de uma enorme fogueira que ardia para uma sagrada cerimônia védica. O guru, de súbito, agarrou uma acha incandescente e golpeou de leve o ombro de um chela que estava perto do fogo. Senhor, que crueldade! Lahiri Mahasaya, ali presente, fez esta censura. Você preferiria vê-lo queimar até as cinzas, segundo o decreto de seu karma passado? Com estas palavras, Babaji colocou sua mão curativa sobre o ombro desfigurado do chela. Livrei-o esta noite de uma morte dolorosa. A lei kármica cumpriu-se satisfatoriamente com o seu leve sofrimento pelo fogo. Noutra ocasião, o sagrado círculo de Babaji foi perturbado pela chegada de um estranho. Com admirável habilidade, ele escalara penhascos, até a plataforma quase inacessível, próxima ao acampamento do guru. O senhor deve ser o grande Babaji. O rosto do homem iluminou-se com inexprimível veneração. Sem desistir, tenho estado à sua procura durante meses, entre esses rochedos proibitivos. Imploro que me aceite como discípulo. Como o grande guru não desse resposta, o homem apontou para o abismo rochoso abaixo da plataforma. Se recusar, eu me atirarei desta montanha. A vida não terá mais valor se eu não puder obter sua orientação em minha busca da divindade. Então salte, disse Babaji sem emoção. Não posso aceitá-lo em seu estado atual de desenvolvimento. O homem imediatamente atirou-se do penhasco. Babaji deu instruções aos discípulos chocados para recolherem o corpo do desconhecido.
Quando regressaram com a forma destroçada, o mestre colocou a mão sobre o corpo. Milagre! Ele abriu os olhos e prostrou-se humildemente diante do guru onipotente. Agora você está pronto para ser discípulo. Babaji sorriu carinhosamente para o ressuscitado Sheila. Você passou corajosamente num teste difícil. A morte não voltará a tocá-lo. Agora você é um dos imortais de nosso rebanho. Era um teste de obediência. Quando o mestre iluminado disse, salte, o homem obedeceu. Se tivesse hesitado, ele renegaria sua afirmação de que considerava a vida inútil sem a orientação de Babaji. Se hesitasse, revelaria falta de confiança total no guru. Por isso, apesar de drástico e vulgar, o teste foi perfeito naquelas circunstâncias. A morte não voltará a tocá-lo. Agora você é um dos imortais de nosso rebanho. A seguir pronunciou as habituais palavras de partida. Deradanda Uta. O grupo inteiro desapareceu da montanha. Um avatar vive no espírito onipresente. Quando ele não existe, para ele não existe o inverso do quadrado da distância. Portanto, só um motivo existe para Babaji conservar sua forma física ao longo dos séculos: o desejo de dar à humanidade o exemplo concreto das próprias possibilidades do homem. Se a este nunca fosse dado ter um vislumbre da divindade na carne, ele permaneceria oprimido pela pesada ilusão maia de que não pode transcender sua mortalidade. Jesus conhecia a sequência de sua vida desde o início. Percorreu cada etapa, não para si mesmo ou por qualquer compulsão kármica, mas unicamente para a elevação dos seres dotados de reflexão e para benefício das gerações futuras. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram o inefável drama. Também para Babaji não há relatividade do passado, presente ou futuro, pois ele conhece desde o princípio todas as fases de sua vida. Adaptando-se ao limitado entendimento dos homens, ele representou muitos atos de sua vida divina na presença de uma ou mais testemunhas. Assim aconteceu que um discípulo de Lahiri Mahasaya estava presente quando Babaji considerou que era chegada a hora de proclamar a possibilidade da imortalidade corporal. Ele proferiu tal promessa diante de Rangopal Muzamba, para que, com o tempo, ela se tornasse conhecida e inspirasse outros corações que buscam a verdade. Os grandes seres falam e participam do curso aparentemente natural dos acontecimentos, apenas em benefício da espécie humana, conforme Cristo disse: Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41, 42. Durante minha estada em Rambachipur, com Rangopal, o santo que não dorme, ele me relatou a maravilhosa história de seu primeiro encontro com Babaji. Às vezes eu saía de minha solitária caverna para sentar-me aos pés de Lahiri Mahasaya em Benares, contou. Certa vez à meia-noite, quando eu meditava silenciosamente com um grupo de discípulos, o mestre me fez um pedido surpreendente. Gopal disse: vá imediatamente ao ghat de banho de Dasasvamet. Logo cheguei ao lugar isolado. A noite estava iluminada pelo luar e pelas estrelas que piscavam. Depois de estar sentado por algum tempo em paciente silêncio, minha atenção foi atraída por uma enorme laje de pedra perto de meus pés. Ela se ergueu gradualmente, revelando uma caverna subterrânea. Quando a laje parou no ar, sustentada por meios desconhecidos, a forma de uma mulher jovem e insuperavelmente bela, coberta por um manto, emergiu da cripta
e levitou a uma grande altura. Rodeada por um halo suave, ela desceu lentamente diante de mim e parou imóvel, imersa em êxtase. Por fim, moveu-se e falou gentilmente. Sou Matagi, mãe sagrada, irmã de Babaji. Mataji também tem vivido através dos séculos e é quase tão adiantada espiritualmente quanto o irmão. Ela permanece em êxtase numa secreta caverna subterrânea perto do Ghat da sua mente. Então, Mataji, irmã da Babaji, pedi a ele e também a Lahiri Mahasaya que viesse à minha caverna hoje à noite para discutirmos um assunto de grande importância. Uma luz nebulosa flutuava rapidamente sobre o Ganges. A estranha luminosidade refletia-se nas águas opacas e aproximou-se cada vez mais, até que, num relâmpago ofuscante, apareceu ao lado de Mataji e condensou-se instantaneamente na forma humana de Lahiri Mahasaya. Ele se curvou humildemente aos pés da santa mulher. Antes que eu me recobrasse do espanto, fiquei ainda mais maravilhado ao contemplar uma massa circular de luz mística viajando pelo céu. Descendo velozmente, o flamejante turbilhão aproximou-se do nosso grupo e materializou-se no corpo de um formoso jovem. Compreendi imediatamente que era Babaji. Era parecido com Lahiri Mahasaya, embora fosse de aparência mais jovem que seu discípulo e tivesse cabelos longos e brilhantes. Lahiri Mahasaya, Maradi e eu nos ajoelhamos aos pés do grande guru. Uma estérea sensação de glória beatífica fez vibrar cada fibra de meu ser ao tocar sua carne divina. Abençoada irmã, disse Babaji, pretendo abandonar minha forma e mergulhar na corrente infinita. Tive um vislumbre de seu plano, amado mestre. Quis discutir esta noite. Por que abandonaria o teu corpo? Implorante a gloriosa mulher o fitou. Que diferença faz usar uma onda visível ou invisível no oceano do meu espírito? Mataji respondeu com graciosa perspicácia. Guru imortal, se não faz diferença, então, por favor, nunca abandone sua forma. Assim seja, disse Babaji solenemente. Nunca deixarei o corpo físico. Ele permanecerá sempre visível, pelo menos a um pequeno grupo de pessoas na Terra. Através dos seus lábios, Mataji, o Senhor manifestou o próprio desejo dele. Como eu estava assistindo, aterrorizado à conversa entre aqueles seres excelsos, o grande guru voltou-se para mim com um gesto benigno. Não tenha medo, Rangopal, disse. Você é abençoado por testemunhar a cena desta promessa imortal. À medida que a melodiosa voz de Babaji desaparecia, sua forma e da de Lahiri Mahasaya lentamente levitaram, afastando-se sobre o Ganges. Havia uma auréola de ofuscante luz em volta de seus corpos ao desaparecerem no céu noturno. A forma de Mataji flutuou até a caverna e desceu a laje como se fosse movida por mãos invisíveis, baixou e fechou a passagem. Infinitamente inspirado, voltei à casa de Lahiri Mahasaya. Quando o reverenciei naquela madrugada, meu guru sorriu compreensivamente. Estou feliz por você, Rangopal, disse. Seu desejo a mim tantas vezes expresso de encontrar Babaji e Mataji foi, afinal, maravilhosamente satisfeito. Meus condiscípulos informaram que Lahiri Mahasaya não saiu do seu estado desde minha partida à meia-noite. Ele fez uma maravilhosa palestra sobre a imortalidade depois que você foi para o gato de Dassawa, contou um dos Chelas. Pela primeira vez entendi plenamente a verdade dos versículos das Escrituras que afirmam que um homem de autorrealização pode aparecer em lugares diferentes em dois ou mais corpos ao mesmo tempo.
Lahiri Mahasaya mais tarde me explicou muitos pontos metafísicos sobre o plano secreto para este planeta, concluiu Rangopal. Babaji foi escolhido por Deus para permanecer no corpo enquanto durar este ciclo do mundo. Eras virão e passarão. Contudo, o mestre imortal, observando o drama dos séculos, estará presente no palco terrestre. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verás a morte. João 8:51. Com estas palavras, Jesus não se referia à vida imortal no corpo físico, um monótono confinamento com que dificilmente se castigaria um pecador, muito menos um santo. O homem iluminado de quem Jesus falava é aquele que despertou do transe mortal da ignorância para a vida eterna. A natureza essencial do homem é o espírito onipresente sem forma. A encarnação kármica ou obrigatória resulta de avidya, ignorância. As escrituras hindus ensinam que nascimento e morte são manifestações de Maya, ilusão cósmica. Nascimento e morte só têm sentido no mundo da relatividade. Babaji não está limitado ao corpo físico ou a este planeta, mas por vontade divina cumpre uma missão especial na Terra. Grandes mestres como Swami Pranabananda, que voltam à Terra em novos corpos, o fazem por razões que eles conhecem melhor do que ninguém. Suas encarnações nesse planeta não estão sujeitas às rígidas restrições do karma. Esses regressos voluntários chamam-se Vidana, o retorno à vida terrena depois que Maya deixou de cegar. Seja qual for sua morte física, se comum ou extraordinária, um mestre com plena realização divina é capaz de ressuscitar seu corpo e nele aparecer aos olhos de habitantes da Terra. Materializar os átomos de um corpo físico não exige grande esforço dos poderes de alguém que se uniu ao Criador. A ele, cujo número de sistemas solares desafiam qualquer cômputo. Dou a minha vida para tornar a tomá-la, proclamou Cristo. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, o poder para tornar a tomá-la. João 10, 17 e 18. Tem aqui uma figura do Babaji, o Mahavatar, encarnação divina, Guru de Lahiri Mahasaya. Este Yoganandaji é um artista a desenhar esta imagem verdadeiramente semelhante ao grande Cristo Yogi da Índia moderna. Mahavatar, Babaji recusou-se a revelar a seus discípulos qualquer fatos delimitadores sobre data e local em que nasceu. Há muitos séculos ele vive entre as neves do Himalaia. Sempre que pronuncia com reverência o nome de Babaji, disse Lahira Mahasaya, o devoto atrai uma bênção espiritual instantânea. A figura de Babaji. Vamos respirar profundamente. Relaxa o corpo. Solta o ar. Respira profundamente, enche o pulmão de ar. Solta o ar devagar, relaxando todo o corpo, desde os pés, pernas, ombros, braços. Fecha uma das narinas, respirando. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Do lado que soltou, respira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4. Solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Respira. Segura. Solta do outro lado. Respira do lado que soltou. Segura. Solta do outro lado. Respira do lado que soltou.
segura, solta do outro lado, respira, segura, solta do outro lado. Fica em olhos fechados por alguns minutos. Busca lembrar algumas palavras que façam eco em seu corpo, em sua alma, sobre esse capítulo sobre Babaji. Vamos ficar, então, alguns minutos em silêncio. Respira profundamente, abre os olhos devagar. Gratidão pela presença de todos e até amanhã, se Deus quiser.